Vamos lá, então a gente retornou com o nosso Conversendo, né? Vamos falar um pouco sobre uma conversa sobre os assuntos mais desafiadores, como aqui uma mesa composta dos melhores endodontistas que nós temos aqui na região, e a gente vai discutir sobre os casos, né? Sobre os nossos assuntos, as maiores dúvidas. Como todos nós somos professores, o que geralmente acontece no consultório, os bastidores que todo mundo quer saber e a gente não conta para ninguém, né? Na verdade, o que é que a gente conversa, o que o endodontista passa, quais os sufocos que a gente passa, né? E a gente acaba resolvendo ali, né, nas paredes do consultório ou mesmo ali na clínica da graduação, da pós-graduação. Uma das dúvidas, né, e o que acontece que chega pra gente ali, seja do nosso colega que não é endodontista, seja do aluno que está pensando em fazer endodontia, quando que eu encaminho um dente para fazer endodontia? Quando que ele se torna, já passa do fator clínico geral, que eu posso fazer, né, que eu aprendi na graduação, e vou então para especialidade, que eu não vou conseguir fazer, que é melhor eu já passar para um especialista. E aquela pergunta, né? O que vocês mais recebem no consultório como especialista? Para também preparar os futuros especialistas no que eles vão receber no consultório. Eu acho que essa coisa de encaminhamento é algo que sempre gera assunto entre nós, né? Que nem a Joana falou, a gente resolve as coisas nas paredes do consultório, às vezes nas conversas do WhatsApp também, né, Joana? De encaminhar um para outro, mas eu percebo assim, eu não sei se eu posso chamar de erros de encaminhamento, mas talvez um despreparo às vezes. Por exemplo, eu recebi essa semana uma panorâmica para que eu avaliasse um dente por uma panorâmica, que nós endodontistas sabemos que não é o ideal, né? E foi encaminhado por um colega dentista, onde tinha uma lesão periapical grande ali no dente, e a dúvida dela é, extraio esse dente ou encaminho para você fazer endo? Então eu falo, gente, eu não consigo entender a dúvida que esse profissional tinha. Tá certo que ele não é endodontista, mas assim, por que extrair? Na panorâmica já dava para ver que era um dente, a coroa íntegra, né? Eu não sabia ainda o motivo daquela lesão, mas enfim. Eu falei, não, pode encaminhar que a gente vai fazer endo. Então, eu tenho essa percepção de que muitas vezes os generalistas, eles têm dúvidas de fazer testes básicos para saber se aquele dente deve ser encaminhado para endo ou não. Ele viu uma manchinha ali na radiografia, ele já manda com essa dúvida às vezes, faz endo ou extrai, né? Então, acho que isso, a gente conversando mais sobre isso entre os profissionais, acho que a gente conseguiria diminuir essa dúvida. Falta um pouco, acho que, da integralidade, né? De você pensar um pouquinho no planejamento. Ou, às vezes, até aquele seu colega te ligar, né? Por que não? Vamos ligar, vamos conversar sobre o paciente, né? Ou discutir ou mandar aquela cartinha, né? E professores, vocês acham? Também eu acho importante, assim, a gente como especialista, né, em endodontia, quando a gente recebe o encaminhamento, e o que a gente deve fazer também é fazer o diagnóstico, né? Nós mesmos. Porque às vezes vem uma carta encaminhada do dentista, de um outro profissional, falando, o paciente necessita de endodontia do dente 13. E aí você vai abrir o dente 13, né? A gente tem que fazer o nosso próprio diagnóstico. Se certificar daquilo, certificar, né? que aquele dente realmente precisa de tratamento endodôntico. Já peguei casos dessa forma que eu encaminhei de volta. Eu expliquei que o dente não precisava, que os testes estavam normais e que o problema, às vezes, o profissional acha que é de um dente, mas na verdade é outro dente que está doendo, né? E vem com esse encaminhamento equivocado. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Aquele teste de vitalidade, né? Que a gente senta para fazer e aí falar, realmente, esse dente, né, essa região não precisa, ou ali pode ser definido uma restauração na região que está exposta de raiz, né? A gente tem tanta exposição de raiz hoje em dia. Verdade. E a professora também falou da questão, até quanto o clínico, né, consegue resolver casos de endodontia e quando ele deve encaminhar para o especialista. Né, eu acredito que assim, vai muito do bom senso, né, de cada dentista. O que a gente aprende na universidade, muitas vezes a gente consegue resolver, né, um central, um canino, né, umas coisas assim, mais simples. Então, vai do bom senso do profissional se
ele está apto a resolver, né, aquela questão e encaminhar para o especialista aqueles casos muito mais complexos. Por exemplo, canais calcificados, né, que a gente sabe que é complicado em casos de perfuração, né, desvio, alguma coisa assim mais complicada que o clínico não consiga e que ele tenha, né, essa percepção de que é necessário, aí sim ele encaminha, né, para o especialista. Mas eu acho o seguinte, ó, com relação a isso que você falou, é que, na realidade, em tudo na odontologia é prática, né? Isso. Então, quer dizer, se o aluno, durante a graduação, você dá a aula, ele acha que ele só vai aprender através daquilo teórico, ele está enganado. Né? Porque, minimamente, na escola, né, o cara, para ser dentista, ele tem que saber remover tecido cariado, para começar. Sim. Né? Então, a dentística e a endo, eu acho que é aquele basicão, né? A coisa básica da odontologia. Aí, você fala assim, você poderia sair fazendo endo? A gente, por exemplo, lá na UEM, a gente dá condição para isso, né? Sim. Mas o aluno tem que querer isso. Né? Então, quer dizer, você vê que o aluno faz 1 ou 2 canais, né? Então, endo é uma coisa que se não faz prática, não aprende. Sempre vai ser um bicho de 7 cabeças para ele, né? Ele não quer se expor a tentar, muitas vezes. Né? Exatamente. Então tem um procedimento que requer vários passos, né? E na realidade, ele, assim, não sei se ele não gosta de praticar, o que acontece? Acha meio que complicado, mas é um negócio que, a partir do momento que você domina aqueles procedimentos, você faz tranquilamente um canal. E como você falou, né, o canino, incisivo e até premolar, ele pode fazer tranquilamente. Basta ele praticar. Para tudo se pratica, né? Você vai jogar futebol, não tem o treino lá? Claro. É a mesma coisa para endo, tudo, né? No início é complicado, não é? Até você ter uma habilidade treinada para aquilo. E eu também percebo isso, que na endodontia, mesmo aqueles que vêm para a gente, às vezes, para fazer um aperfeiçoamento, que falam, não, eu não quero ser especialista, mas eu preciso melhorar a minha endo. Acho que, no mínimo, saber fazer pelo menos uma abertura para tirar dor do paciente. Exatamente. Sabe o que eu percebo? Eu percebo assim, os alunos saem da graduação muitas vezes com essa percepção. Não, eu não quero fazer tratamento de canal, porque é muito difícil, eu não quero. Aí ele vai para o serviço público, ou ele vai trabalhar numa clínica como generalista, mesmo no consultório. Ele se depara com uma situação de dor, né? Então ele precisa pelo menos abrir aquele dente. Quando ele percebe isso, ele fala, preciso aprender alguma coisa do tratamento de canal. E aí ele quer buscar. Mas, gente, depois que fez 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo começa a ficar mais claro, não é? Então, se você não é especialista e você não quer ir para trabalhar num dente multiradicular, por exemplo, a gente até entende. Mas o básico dá para fazer. E muitas vezes o aluno fica com essa aversão, né, do tratamento endodôntico, não quer saber dessa parte, e aí até cáries mais profundas que tem o risco de expor, ele já não faz, né? E aí encaminha para o especialista fazer, né? É isso mesmo. Nossa, é bem comum. Isso é uma coisa que a gente observa nos alunos, né? Que você vê que às vezes aqueles alunos que nunca chegaram perto de canal, daí a pouco você vai ver o que eles fizeram depois, especialização em endodontia. Mas é pela necessidade. Exatamente. Chega lá fora e eu falo para eles, olha, você pode ser que não dê valor agora dentro da escola, mas a hora que você chegar lá fora, a primeira coisa, quando você for bater na porta de alguém para pedir emprego, eles vão perguntar para você faz endo? Né? É o básico, né? É o feijão com arroz na odontologia, é dentística e endo. Professor Fernando, e você tocou num ponto muito importante na endo, né? Que é a abertura coronária, que é o frio na barriga, eu acho até hoje, de todos nós endodontistas. Então, eu acho assim, aquele aluno que fala, eu não sirvo para fazer endodontia porque eu tenho medo de fazer abertura coronária. Né? O que a gente tem para falar para eles? Que a primeira coisa que ele tem que saber é conhecer a anatomia do dente. Né? Que eu acho que é uma coisa que eles não dão tanto valor quando estão na graduação, que vão estudar. Porque realmente, quando você vai estudar, é um conteúdo pesado, é um conteúdo maçante, um conteúdo difícil. Mas você vai ver que tudo depende da anatomia. Se você conhece a anatomia, sei lá, acho que 80% do seu trabalho está resolvido, porque depois o resto é técnica, né? E acho que quando você não subestima os dentes também, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, dente uniradicular é fácil de fazer. Pega um premolar inferior, que às vezes a coroa está angulada de um jeito, a raiz está angulada de outro. Para desviar, fácil.
né? Então acho que tem que conhecer muita anatomia, aprender muita anatomia, porque a técnica você treina, mas o conhecimento da anatomia eu acho fundamental. Não, tá. Tem que ter aquela imagem tridimensional Antes de abrir. abrir. É isso. Mas uma coisa que vocês têm que acrescentar nisso daí é outra importante que o Fernando falou, mas assim, as alterações morfológicas que ocorrem durante a vida do paciente. Porque tudo que você faz no dente, só o fato de mastigar, você está alterando a câmara pulpar. Né? E aquele cair no vazio que... Às vezes é uma lenda, né? O aluno está esperando cair no vazio, caiu no periodonto. Boa, essa é uma lenda mesmo. É isso aí. Então essas alterações, é tudo que você... Até a alimentação, né? O mastigar vai fazer ocorrer uma alteração da morfologia. Então aí você coloca cárie e outras coisas que pode acontecer, né? Ao longo da vida mesmo, ao longo né? da vida vai alterar a câmera, já é diferente. E a pessoa tem que estar ligado nisso, né? Eu acho que é importante a pessoa ter isso na mente no momento de fazer uma abertura coronária. Professor, você entrou num ponto bem importante que está relacionado a estar atento a tudo, né? Que é diagnóstico. Isso a gente começa quando vai lá fazer desde a anamnese do paciente, o raio-x e o exame clínico. A primeira coisa que tem que perceber, aí no caso idade, espessura da câmara pulpar, e aí tá tudo relacionado ao diagnóstico, né? Então aí a gente pensa assim, será que os alunos sabem diagnosticar, ou os profissionais, né, formados, quando a dor ela tem origem endodôntica? Quando tem que abrir realmente aquele dente? Porque hoje, por exemplo, a gente não pega mais aqueles dentes que a gente tem que abrir por cárie, né? Às vezes tá fácil, quando você vê que a câmara tá estendida por cárie. Tem muito trauma, o dente tá rígido. E aí depende... Aí você escuta assim, eu fui no dentista, o dentista falou assim, não tem nada. Né? Porque ele não consegue observar uma trinca, alguma coisa assim, que pode ter as mesmas características de uma cárie, né? A mesma dor igual. E como é difícil, né, diagnosticar a questão da trinca no clínico. Né, eu já atendi paciente que ele tinha os dentes rígidos, não tinha restauração, nada, mas no 47 ele estava começando a ter sintomatologia de pulpite. Só que não tinha cárie, não tinha nenhuma restauração. Clinicamente, a coroa estava perfeita. Tinha um riscozinho assim na mesial, mas assim, né? A gente fala para o paciente, olha, o seu dente está rígido, o exame clínico, o exame radiográfico, está tudo normal, mas ele está sentindo aquela dorzinha chata no frio, né? E aí, o professor Alfredo não vai gostar muito, né, professor? Porque eu solicitei uma tomografia para visualizar trinca, né? Mas nesse caso, não tinha artefato, né, ao redor do implante, a presença de um pino. Então, se fosse para observar essa trinca, era o momento. Né? Se fosse para aparecer, teria uma chance de aparecer agora. Né? E estava lá a trinca. Pois no final da tarde, o paciente foi fazer tomografia de manhã, eu já peguei essa tomografia no almoço, né? Na hora do almoço, olhei e estava claro o risco, né? Atravessando a câmara pulpar. Sim, mas aí você pegou um dente, e você falou assim, rígido, mais aberto, né? Rígido. Então ele estava com já estava aparecendo coisa. Porque se você, a partir do momento que você sabe que trinca é uma coisa que pode ocorrer, você começa a não olhar em cima, mas você olhar nas laterais, nas proximais dos dentes, que você vai identificar alguma coisinha que sugere que tem uma trinca ali, né? Eu tive um caso, falando dessa coisa de diagnóstico, no consultório, de uma paciente, uma senhora, que chegou, ela tinha 9 tratamentos endodônticos feitos ao longo de alguns meses de outro profissional. Durante a nossa conversa na anamnese, ela chorou, dizendo que ela não sabia mais o que fazer, ela já estava assim, exausta, financeiramente ela já não tinha mais condições, porque foram tratados 9 dentes, praticamente um em seguida do outro, e ela permanecia com dor. Então, isso é nítido que é um erro de diagnóstico. Né? Porque é impossível uma pessoa ter 9 dentes para ser tratados e foram tratados, aparentemente, radiograficamente estavam bem tratados e essa paciente continuava com dor. Né? Então a gente colocou ela em investigação, descobrimos ali uma questão de neuralgia, do trigêmeo e tudo. Então é algo além, muitas vezes, né? Essa coisa assim, às vezes o especialista ou qualquer
dentista fala, não, vai lá que precisa tratar canal. Não é que toda dor precisa tratar canal, não é? E se você é endodontista, tratou 1, tratou 2, 3 e essa dor não passa, tem alguma coisa errada, né? Então tem que ter essa percepção, esse bom senso muitas vezes. Então o diagnóstico é indispensável. Na realidade você não pode considerar o cara como endodontista, né? Porque se ele tá fazendo isso aí, ele já tá vendo que ele tá fazendo uma meleca. Exatamente, eu concordo, porque não tem cabimento, né? Ele tá querendo só trocar de carro. Tava praticando ainda na paciente, né? Eu nunca vou esquecer uma fala que, inclusive, o professor Alfredo, né, assistindo as aulas do professor Alfredo, isso me marcou muito, né, porque o professor Alfredo falou assim, diagnóstico odontogênico, né, de origem dentária, a gente consegue fazer. Né? A gente pode não entender a questão da neuralgia, né, a questão de dores de origem não odontogênica, mas aí a gente pode encaminhar. Mas um bom diagnóstico, né, endodôntico, a gente consegue. E aí, a partir daí, né? Porque você sabe da endo. Porque tudo que é relacionado a endo é relacionado à dor inflamatória. Você consegue reproduzir a dor. Agora, não está sendo daquele jeito, você vai abrir o dente? Não tem exatamente, sentido. Não faz sentido. Você está errando, né? Não tem... Ou por desconhecimento ou por maldade. Algumas das duas opções. Não tem outro meio termo. E aí acaba entrando aquela inter-relação também, né? De você pensar, um dente que tem uma trinca ou tem uma hipótese de um outro diagnóstico com outras áreas. Será que eu vou já tratar o canal e vou encaminhar para fazer um pino e uma prótese? Né? Aí tem que ter aquela conversa com a outra área, né, para ter isso. E aí também, às vezes, questão de diagnóstico, né, que a gente entra novamente, um abscesso, né, um edema, uma fístula, nem sempre também é de origem endodôntica, né? Pode ter uma inter-relação periodontal. Com certeza. Eu acho que esse diagnóstico diferencial, né, do abscesso periodontal, do abscesso endodôntico, também é algo importante. E a gente, pensando pelo lado de professores, perante os alunos, é uma dúvida bem comum, né? Deles. E outra coisa que eu acho que com o aluno é um pouco complicado, é isso que você entrou também na questão da prótese, porque o aluno ele vem, ele recebe o paciente, faz toda... Ah, tá bom, tem que tratar endo. Só que é um dente que não tem coroa, praticamente. E ele não fala para o paciente como vai ser o segmento disso, né? Terminou o canal, o que a gente vai fazer? Nós vamos encaminhar para alguém da prótese. O paciente tem que estar ciente disso antes de começar a endodontia. Infelizmente, ninguém enxerga o paciente não enxerga o que a gente faz, né? Então, o nosso tem que ver radiograficamente para valorizar e tem que ser explicado realmente, senão ele acha que vai sair com o dente. Exatamente, né? porque para o paciente, a hora que ele senta ali, o que ele quer? Sair com o dente na boca, não é assim? Ele não tem o entendimento e talvez nem tenha que ter mesmo, né? Cada um na sua ignorância, mas eu acho que o profissional ou o aluno, ele tem que, em primeira mão, passar essa informação para o paciente. Olha, você precisa de 2 coisas aqui, tratar o canal e fazer a prótese, e fazer a coroa, a restauração. Então, isso é um cuidado que o profissional tem que ter, né? Avisar esse paciente antes, para que ele saiba o que vai acontecer daí para frente, né? Realmente. E a gente pensando nesse assunto, começa aí a ver a questão da endodontia, como ela evoluiu, né? Porque quando a gente recebe, às vezes, pacientes traumatizados no consultório, tinha toda uma questão da sintomatologia dolorosa, da questão da lima, de como a endodontia era feita e toda a questão diagnóstica antigamente. E hoje a gente vê que a endodontia evoluiu, né? Então, hoje, nessa questão de endodontia, o que vocês falam que para os alunos, né? Eu vou investir, o que eu compraria primeiro, como clínico, como especialista, o que você gosta de utilizar no seu consultório, né? Como especialista e como uma visão de professor mesmo assim, o que primeiro esse é um ponto tenho, legal, né? Acho que quem podia responder primeiro é o professor Alfredo. Sabe por que isso? Porque os alunos falam assim, você é jurássico, né? Eu também sou jurássico. Então, aí ele fala... Da pré-história da endodontia, lá do século passado, né? Porque os caras falam assim, putz, mas você ainda faz tratamento endodôntico manual? Né? Aí você fala assim, putz, aquela bolsa não sei das quantas foi feita com manualmente, é ultra cara. Né? O cinto, não sei da quanto, é manual, é ultra caro. O relógio feito no manual, o carro manual feito com um negócio lá que é feito à mão, é valorizado. Agora, a minha endo feito manual é uma coisa jurássica, é coisa velha. Então, é assim, é um negócio assim que não dá para entender, né? Mas
é assim, é que a gente sofre muita influência eu acho que do mercado, né? Os caras lançam um negócio aí, se você não usar aquilo, você... eu vejo, assim, os alunos, na realidade, eles procuram os cursos de aperfeiçoamento, especialização, para quê? Aprender como se a instrumentação mecânica fosse o problema da endodontia. Você viu o quanto de coisa que a gente discutiu aqui? Não tem nada a ver com instrumentação, né? O problema realmente da endodontia, né? Mas o problema que o mercado lança, é a instrumentação que você está usando. Porque isso que não está resolvendo. Exatamente. E não é por aí, ué. Então, por exemplo, você usa manual? Eu uso e continuo usando. Mas usa mecânico? Uso mecânico. Mas eu junto os dois, né? Uma associação, Sim, né? porque você falar assim, você vai falar assim, se quem falar que usa só mecânico, ele está errando. Tem alguma coisa errada. Porque o próprio desenho das limas mecânicas foi feito para alguém ter criado um caminho para ela ser usada. Ela não tem corte na ponta, né? Então, como que ela vai abrir caminho se ela não corta na ponta? Tem que ter o manual. Então, falar de mecânico sem manual, eu acho que tem alguma coisa errada. A sensibilidade tátil, ela nunca vai ser substituída. Não, eu acho que isso aí não sai, não. Né? Então, E tem coisas que o mecânico não faz que só vai resolver com o manual. Né? Então não adianta, tem que aprender o manual. Então, eu acho que o pessoal larga do básico para, eu vou pegar aquilo, eu preciso aprender aquilo. Como se fosse resolver todos os problemas. E na verdade a acho... endodontia é muito mais do que o mecanizado. Eu também acho. Acho que tudo é para somar, né? Como, voltando à nossa pergunta, o que recomendar, acho que tudo ajuda, né? Então, se você tem um localizador, vai te ajudar. Mas será que você só pode confiar no localizador a partir de agora? Então, eu comprei o localizador, eu indico para o aluno? Com certeza. Mas ele tem que saber fazer odontometria radiográfica também. Vai ter dente que o localizador não vai funcionar, né? Precisa ter o mecanizado? Qual marca? Qual lima? Eles querem muito saber isso. Mas qual que você usa? Para qual marca? Eu falo, gente, não existe uma que vai solucionar a sua vida, né? Não existe uma marca que vai... Então, assim... Existe aquela que você tem que usar para se adaptar. Então, aquela conforme que você vai usando, né? E você vai vendo, eu gostei. Isso, exatamente. Então, indicações de caso, né? Tem aquelas mais flexíveis. Então, o mercado, né? A internet hoje te coloca numa posição em que você se sente fora dos padrões se você não tiver tudo. Mas saber usar, acho que é o primeiro ponto. E para que usar e quando usar. Então, o ultrassom é maravilhoso? Né? O motor, o localizador, tudo isso ajuda. Uma vez os alunos, né, eu estava na especialização ainda, os alunos perguntaram para o professor Clóvis, lá de Bauru, qual que seria a primeira coisa que ele investiria para colocar, né? Então ele falou assim, eu investiria a primeira coisa no ultrassom. Porque é versátil, né? Você usa ele para muita coisa. Né? Então, seria o primeiro investimento de uma tecnologia que vai te ajudar dentro do consultório, realmente é o ultrassom. Né? Então, é como eu falei, o que vai te ajudar para você? Porque eu fico pensando, né? O que eu queria? Porque, na realidade, a gente forma especialista em endodontia. O cara quer fazer endo. A princípio, eu acho que ele vai para o consultório querer fazer endo. Então, o que vai ajudar e vai fazer com que ele faça um tratamento endodôntico legal e com rapidez? Porque as pessoas querem rapidez. Né? Então, otimizar o tempo dele. Exatamente. Então, o que você pode usar para... É tudo. Usar, por exemplo, o sensor radiográfico, ao invés de ficar lá coisa. É a coisa mais rápida que te ajuda você coisa. Instrumentação mecânica ajuda? Ajuda. Só que você tem que ter a manual para você abrir o caminho para usar aquilo. Vai ajudar também? Vai. Então, juntando essas tecnologias que você vai chegar num ponto legal de fazer. Então, eu só uso tal coisa. Não é assim. Então, eu acho que tudo que a gente pode utilizar para otimizar o tratamento, eu acho que tem que ser. Se você tiver condição de investir, investe aí. Porque se a gente for pensar, acho que nos últimos 10, 15 anos, acho que foi o período que a endodontia evoluiu mais em termos de material e instrumental. E ver na odontologia se tem alguma outra que tem tanto mecanismo para auxiliar no procedimento quanto a endo. Não tem.
Você vê que tudo eles estão... microscópio, lupa, instrumentação mecânica, tipos de lima, ultrassom, tudo criado. Agora, vai ver nas outras lá. O que mudou? Uma resina, um foto um pouo melhorzinho. Tiraram o amálgama. Né? Então, quer dizer, na endodontia, a evolução do mercado, não sei porquê, eu acho que assim, é porque a busca de você fazer uma coisa rápida e coisa é muito grande. Então, o que o mercado é esperto, né? Tá vendo quem tá correndo atrás, tem... Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Por ser um procedimento tão... de uma região pequena, de difícil acesso, difícil visualização, procedimento demorado. Então, a gente quer driblar tudo isso, né? Você quer driblar o tempo, você quer driblar essa dificuldade, então você vai buscando. E ainda assim, é trabalhado, né? Não dá para você delegar para ninguém, né? Não é que nem em outras áreas que você pode delegar alguma parte do procedimento. Não, né? É sentar ali. É você e é você. Então, por isso que eu acho que tem essa busca, né, grande de material, assim, né? O cara quer vamos dar condição para esse cara fazer um monte, né? E essa questão toda de evolução, a gente entra também numa questão da tomografia com indicação para endodontia, né? Antes, acho que uns 5 anos atrás, a gente não tinha tanta indicação de tomografias ou utilização para a endodontia. E até, inclusive, o custo, né, foi reduzido. E hoje, a gente tem mais, né, a inserção da tomografia na endodontia, nas escolas, né, nas especialidades, nas escolas de graduação, nós temos tomografia também para que seja feito o diagnóstico utilizando, né, a tomografia. E o quanto isso nos ajuda, né? O quanto isso melhora a questão do tratamento, do diagnóstico, de condenar ou não um dente. Eu acho que a gente consegue salvar, né? A gente sempre está salvando dentes na endodontia, pelo menos eu encaro desse jeito. Mas a gente consegue salvar mais do que antes a gente tinha uma limitação ali, né? Aumenta essa que a gente não previsibilidade, enxergava. né? Essa previsibilidade aumenta muito com o uso da tomografia, né? Aqui em Maringá mesmo a gente tem tomógrafos com indicação, né, expressa aí para endodontia, com FOV pequeno, como a gente precisa. Então, até isso a gente já tem, né? A gente não tem só uma tomografia, a gente tem já tomografia que a gente sabe que é melhor para a nossa área. Então, a gente tem que divulgar isso, o aluno tem que aprender a lidar, muitas vezes é difícil para eles no começo, mas a gente... O que a gente precisa ter mais é endodontistas capazes de interpretarem tomografia. Isso, porque a gente pedir o exame é muito fácil, né? Agora, depois que vem, o que você faz com esse exame? Como que interpreta isso? Né? Então, eu acho que isso é mais um ponto. Eu acho assim que, por exemplo, a gente tem casos de dentes que, por exemplo, o primeiro molar superior, que tem uma possibilidade de ter um canal extra ali. Então, hoje em dia, às vezes a gente observa que retratamento de molar superior, você tem que contar a possibilidade da presença desse coisa. Né? Então, como você faria sem a tomografia? É a primeira coisa. Ou você vai lá abrir bonitão para ver se procurando? Às vezes ele não vai estar lá ou vai estar calcificado, né? Então não tem. E uma coisa que eu acho assim da tomografia é o seguinte, é que na hora do fazer o pedido, aí eles falam aquela observação clínica, né? Eu não falo assim, eu quero ver se tem o quarto canal, ou, por exemplo, eu quero ver se tem trinca. Eu não coloco. Por quê? O que o cara vai procurar para você? O quarto canal. Você está pedindo. Aí ele faz uma setinha lá no lugar que poderia estar o quarto canal, ele está aqui. Mas se você realmente olha, né, quando tem um canal, tem uma área radiolúcida lá. Né? Então eu posso induzir ele a me sacanear. E para eles também é muito difícil visualizar. Lógico, às vezes, se eu não estou enxergando, o que esse cara tem melhor do que eu? Eu vejo que muitas vezes tem alguma linha e eles colocam já a sugestão de trinca, né? Isso, então, eles colocam, né? E aí depois a gente que, né? Se vira, né? Na trinca eu acho o seguinte... eu acho que o negócio é clínico. Porque se tem a clínica, a primeira coisa que tem que se fazer é remover a restauração que está em cima. Se tem a trinca, ela está lá, ó, marcando certinho, pronto, acabou, não precisaria nem da tomografia, né? Então, mas isso daí, eu acho que a gente pode induzir o cara a aprontar com a gente. Ele direciona para a resposta que você quer escutar. Eu quero achar tal coisa, ele vai lá e tá aqui, ó, né? E às vezes não é. Porque quando tem canal, você observa, naqueles cortes axial que tem, ele vai ter um pontinho lá mostrando pelo menos algum
Ponto tem, mostra. Exatamente. Aí o paciente vai chegar, então, aqui no laudo está falando que tem um Isso, MV2. E aí, como que a gente vai acessar aquele MV2 que praticamente não existe? Então, por isso eu não coloco, eu faço de sacanagem mesmo, porque se tiver, eu quero que ele me mostre, porque eu quero ver, né? Porque eu tenho o olho quanto ele tem, eu sei olhar lá. Ué, agora tem eu faço a pergunta, ele me responde com a seta lá, e se não, assim, eu não consigo enxergar, né? Se agora quando tem, realmente a gente acha. Quando realmente tem lá, ele mostra, a gente consegue achar. E apesar de todas as vantagens da tomografia, todas as indicações, eu não peço a tomografia em todos os casos, né? Muitas vezes a gente consegue resolver o caso com o exame clínico e o exame radiográfico. A gente vai solicitar a tomografia se caso aparecer algum caso mais complexo, algum caso que com o clínico e radiográfico a gente não conseguiu solucionar, né? Então ter esse cuidado, porque querendo ou não, a tomografia é uma exposição, né, a mais, a gente tem que fazer isso também de forma consciente, né, de mandar o paciente para fazer esse exame. Complementar, Um exame complementar, né? Quando a gente não tem resposta para aquilo que a gente está procurando, né? Isso é verdade. E eu acho que aquela pergunta, né? Ontem nós estávamos em curso e sempre que depois os alunos começam a atender, eles questionam isso. Professor, você já perfurou? Você já fraturou lima? Você já aconteceu com você? Eu acho que isso é uma coisa que todos eles querem saber, de nós endodontistas, né? Você já fez isso? Né? Já aconteceu com você? E acho que quando a gente responde que sim, é um misto para eles, né? Assim, de nossa, já! E ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo assim, ai meu Deus, se aconteceu com eles, então tudo bem, né? Aconteceu comigo. Mas é óbvio que acontece, né, gente? Não tem como. Se você faz, acontece. Só acontece né? com quem faz. A resposta é certa, tô diminuindo. Né? Com a experiência tá sendo bem menos. Mas acontece, né? Não tem, eu acho muito difícil. Se alguém nunca passou por isso, eu falo, olha, não sei se é sorte ou o que é, mas acontece, sim. Como eu disse, tá diminuindo. É claro, é o objetivo, né? Também Porque para falar assim, ó, mesmo com a experiência que a gente tem, falar que não vai acontecer nada, pode esquecer. não existe, né? Alguma coisinha sempre. A gente não pode tratar isso como algo tão natural ao ponto de acontecer todo dia, toda semana, isso não, né? Então, por isso que eu acho que a prática e aquele assim, ó, você seguir as normas de a abertura coronária, por exemplo, que é um momento que vai acontecer. Você tem que seguir as normas. Tudo que pode te orientar para você evitar esse tipo de coisa, você deve fazer, né? E outro ponto, né? A partir do momento que aconteceu, como que você vai lidar com isso? Né? Tem isso também. Então, acho que nossa função é também mostrar para os alunos que saber resolver o problema. Pode acontecer? Pode. Aconteceu? Então, vamos lá, vamos respirar fundo e vamos buscar uma forma de solucionar. Ter o conhecimento e o preparo para isso. É que às vezes eles, assim, quando eu dou aula de abertura coronária, eu falo assim, ó, nunca usem broca de comprimento cirúrgico. Se você usar broca de comprimento cirúrgico, você tem que colocar um stop, porque tem um limite ali que você pode descer. Se você for procurar o cair no vazio com aquilo lá, você vai cair no ligamento, vai cair lá embaixo. Isso daí não é broca para fazer abertura coronária. Porque o próprio comprimento da broca comum, na distância da base da caneta, a broca, por mais que você insista, se tiver coroa, nunca na vida a gente consegue perfurar. Não é suficiente, né? Não. Então, assim, nunca vai acontecer esse tipo de acidente. E eu mostro para eles, falo, olha, isso aqui é assim, se você for usar... E não sei de onde que eles tiram aquelas brocas longas lá, né? Para fazer abertura coronária. Onde você tira isso? Mas eu achei bom a experiência que eles tiveram de perfurar um dente. Eles pegaram um dente, né? Perfuraram de propósito para fazer o selamento da perfuração, né? No laboratório. No laboratório. E aí, eles começaram com uma broca normal, né? E eles falaram, não, mas não tá ainda, não tá perfurando. Aí todo mundo teve que trocar pra haste longa. Daí eles viram que aí sim ficou fácil. E o medo é a dificuldade deles fazerem. Nossa, agora eu tô me sentindo mal. Sim. E aí eles viram que... Eles falaram, eu nunca vou usar essa broca de haste longa, porque é muito fácil perfurar aqui. Sim. Né? Então eu achei bem... E assim, você tem que analisar a radiografia, ver a distância da câmera. Isso tudo é explicado durante a aula, né? Em abertura coronária. Mas se a pessoa só está em corpo presente, às vezes não...
E aconteceu uma vez errar, né? O problema também é não insistir no erro, né? Errou uma vez, tirar a lição, aprender, persistir no erro. Correr atrás, estudar, né? Não procurar um canal distal no molar superior, né? E aí vai. Você tem que só falar assim, agora não acontece mais, agora porque ele aprendeu como furar, né? Errar, todos nós erramos, né? E aprendemos com isso e tiramos a lição. Acho que isso que é bem importante, é o objetivo. E eu acho que é um questionamento também que a gente recebe muito dos alunos, e acho que é uma pergunta aí individualizada, porque por que você é endodontista? Por que você é professor de endodontia? Por que a endodontia te apaixona? Para mim, em primeiro lugar, é tirar dor. Tirar dor de alguém eu acho muito gratificante. Não que a gente trabalhe só com dor, mas eu acho que a porcentagem maior dos nossos atendimentos é caso de dor. Então, isso é muito gratificante. Apesar do paciente sair do consultório e não ver o que a gente fez, né? Eu não me identifico com nada que é estético, então acho que a endo já me cativou por aí, né? Eu acho que o estético é muito subjetivo e eu sou muito objetiva nas coisas, então eu acho que me identifiquei com a endo por isso, porque ela não é uma área subjetiva, de jeito nenhum, né? Então, isso me encanta. E o fato de estar ensinando é algo que me promove essa possibilidade de estar sempre atualizada, buscando informações, né? Eu não consigo chegar para um aluno e falar coisa que eu tenho dúvida, que faz tempo que eu não leio, eu não me sinto segura. Então, eu me coloco nessa posição de estar sempre buscando informações para ensinar. E, com isso, eu me mantenho atualizada. Aí eu fiz por causa do dinheiro. Pior que não, né? Porque endodontia, se você não senta e trabalha, não dá. E outra coisa, você não consegue produzir muito, porque é um trabalho, né, demorado. Então, não, assim, se for por causa do dinheiro, a gente nunca escolhe endo, né? A menos que você seja endodontista nos Estados Unidos, lá é em torno de $1.500, $1.200 um canal. Então, aí compensa, né? Você fazer um dente assim. Mas aqui não, aqui, na realidade, a gente tem uma dificuldade. Eu tenho um pouco de dificuldade até de, assim, a gente falando sobre isso, né? Mas de cobrar essas coisas é meio complicado, né? Mas endo, assim, para falar a verdade, eu não sei por que eu fiz endo. Já era um dom natural, né? Não. É que, assim, teve Se você não sabe que você fez endo, professor. A história é boa porque eu tinha 2 colegas fazendo mestrado lá em Bauru e um deles era meu padrinho de crisma. Estudou comigo e como a gente participava de pastoral universitária, essas coisas, né? E um deles era meu padrinho. Ele falou assim, vai ter uns cursos de especialização assim que você não quer fazer? Ele falou, o que está abrindo aí? Eu perguntei, o que está abrindo aí agora? Ele falou, pério, endo. Né? Tem pério e endo. Eu falei, tem. Aí eu falei assim, então eu acho que eu vou fazer endo. Aí fui nessa, não é assim mais, eu adoro. Não, a gente nunca... Quando você é aluno, você adora aquele negócio de endodontia. Difícil isso, né? Ou de dentística. Às vezes a pessoa se identifica mais porque foi fazendo aquele coisa, foi dando tudo certinho, né? Nunca teve algum problema, então se encaminha com aquilo. No meu caso foi assim, vem fazer. Aí eu peguei e fazer, porque o cara fala assim, eu nasci para fazer endo. Não, lógico que não. Você aprendeu a fazer, segue a regra direitinho, aquele negócio que vai fluindo. Então, você é endodontista, pronto. Eu falo assim, nasci com isso na veia? Nunca, né? Quem vai fazer isso, né? Eu fui influenciado por um professor na graduação, Cláudio Maniglia Ferreira, que era de Franca, e deu aula para mim lá em Fortaleza, né? E eu fui fazendo porque dava tudo certo. Fazia dentística, nossa, tudo errado. Prótese, então, nem se fala. Eu tinha certeza que eu nunca ia fazer na vida. Mas eu entrei na graduação querendo fazer odontopediatria, né? Até atender minha primeira paciente, aí eu desisti. E aí fui fazer endo, porque na endo tudo que fazia era legal. E aí resolvi fazer especialização, falei com ele, né? Falei, professor, onde eu devo fazer? Onde o senhor acha um lugar interessante? Aí ele me indicou Bauru, né? Fui lá para a FOB. E aí a questão da carreira acadêmica foi influenciada por estar lá também, né? Quando eu fui fazer a especialização,
Eu tive a sorte de ficar morando em Bauru, né? Porque na época meus pais ainda moravam em Fortaleza. E era mais barato eu morar em Bauru do que viajar todo mês, né? Então eu fiquei como estagiário do departamento da Endo lá de Fortaleza. Então eu tinha aula uma semana por mês. As outras 3 eu atendia no consultório que tinha ali no departamento. Então eu fiz uma especialização à parte também, né? E era muito bom poder estar atendendo lá. A hora que eu tinha dúvida, ia chamar o Dr. Clóvis, chamava o Dr. Ivaldo, né? O Dr. Norberto, o Dr. Brandão. Qualquer dúvida que tinha, né? Chamava... Pô, tava com os maiores nomes da endodontia do Brasil ali do lado. Vou lá pedir ajuda, né? Aí, e eu lembro que eu perguntava pro Dr. Ivaldo: professor, quando que o senhor acha que eu vou ficar bom em fazer endo? Ah, vai demorar. Vai demorar. Você vai ter que fazer pelo menos uns 15 anos só endo todo dia, uns 5 molares por dia. Eu falei, então vai demorar mesmo. Vai demorar, vai demorar. Mas é prática, né? Como o professor Alfredo falou, é treino. Você tem que treinar, 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 procurar se atualizar sempre, como a Aline falou. E é isso, acho que é bacana você ter a sensação de aliviar o sofrimento do paciente, né? Eu costumo dizer para os alunos assim: o paciente chegou com dor no seu consultório, se ele saiu de lá sem dor, é Deus no céu e você na terra. Ele vai falar bem de você para todo mundo, né? Então, acho que promover isso é... A maior satisfação para mim também é poder ajudar alguém, né, a tirar dor, devolver saúde, devolver função, que o dente continue lá na cavidade bucal, né, cumprindo todas as suas funções que precisa. E eu acho legal isso que o professor Fernando falou, da questão dos professores, né. Não que eu fui influenciada por professor, mas eu tive professores maravilhosos, né, o professor Alfredo foi professor, a professora Joana foi professora, né, então, assim, a endodontia para mim, ela apareceu desde a graduação, né, eu comecei a gostar, né, com as primeiras matérias de endodontia, então já foi me pegando lá. Quando eu entrei na faculdade, eu tava com a ideia de fazer cirurgia. Eu queria fazer cirurgia, queria ir para o hospital, a cabeça, né? E aí eu vi que não era nada disso, na verdade a endodontia era que eu gostava. E aí a partir da graduação só foi, né, nessa área e estamos aí. Que bom. E você, Joana? Fala aí, ué. Vou falar. Eu ainda vou falar uma história sua, professor. Então, na graduação, eu gostava muito de tudo, né? Era aquelas que, assim, abriu a porta, eu entrava em tudo. Ah, vamos fazer projeto com a professora Mitsui. Vou lá na saúde coletiva. Ah, me deu a oportunidade de fazer pesquisa com o professor Ângelo. Vou lá na bucomaxilo. Ah, vou fazer agora pesquisa com a professora Renata. Vou lá na dentística. E aí, chegou no finalzinho da graduação, eu tava ali, né, na dentística, na endo. E eu nunca esqueço, né, professor, do laboratório, que eu era terrível. Que eu calcifiquei os dentes, e você ficou doido, né? Porque eu falei assim, gente, hoje eu entendo. Mas era que a gente não conseguia tirar, e o senhor conseguiu, né? Tirar ali os dentes que estavam todos calcificados por falta de irrigação. Hoje a gente sabe que não pode. Mas me fez refletir que, assim, pensar, pesquisar, estudar. Então, eu considero que na graduação, muitas das coisas de um professor chamar atenção para certas coisas, a gente começa a perceber, estudar, né? E falar. Então, o professor Alfredo, assim como todos os professores, sempre chama atenção, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. E aí eu também pegava nisso. Além dessa questão de ajudar o paciente, que me encantou. Eu era encantada com a dentística por questão estética. Mas a hora que eu consegui ajudar um paciente a drenar um abscesso, você, né, parece que você sente o alívio do abscesso junto com o paciente. E daí eu falei assim, não, eu quero fazer isso. E o desafio, né, começou a me encantar muito. Então, quando eu estava já no mestrado, eu chegava para o professor Alfredo, professor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo dele? Vai para residência. Vai para residência que acho que, né, ou vai para se especializar que você acha que vai conseguir. Então, foi um empurrãozinho lá também que eu falei, não, agora eu vou começar a estudar mais. E aí, cada caso que a gente vai ganhando, né, que é uma vitória, você vencer um desafio. Era uma vitória conquistada minha, né? Pessoal ali, né? Então, eu acho que a endodontia tem isso também, que não é sempre a mesma coisa. É um desafio todo dia. É cada paciente ser desafiador, cada canal ser desafiador, né?
E eu gosto, né? Eu gostava e eu gosto ainda hoje muito disso. Sei que ainda tenho muito que aprender, porque cada dia aparece uma coisa nova, um desafio novo, um paciente com um problema novo. E isso me encanta, porque daí você vai lá e você tem que estudar. E eu acho que o que encanta a todos nós hoje em dia é isso, né? É poder ter acesso a todos vocês, para a gente discutir os casos, para a gente trocar figurinha, para falar, olha, meu paciente está isso. Eu trazer aqui uma tomografia, um raio-x, e aí, o que vocês acham? Já fiz isso? Né? Porque é o nosso cotidiano, é o que a gente, quando se encontra, faz. É o que isso a gente está fazendo hoje, né, no Conversendo, mas... Quando a gente se vê, a gente faz isso, né? Nossa, que coisa chata ficar falando, mas pra gente não é. Não é chato. Não é. Vai falar de dente, vai falar de canal. Não é, mas é uma coisa real. Então, quando você tá apaixonado por aquilo que você faz, você transmite, né? Então, eu acho que é realmente isso, tá? Eu só tenho, acho que todos nós, né? Temos que agradecer essa oportunidade e agradecer a vocês por estarem participando, né, desse Conversendo. Eu espero que a gente tenha muitos mais, com petiscos, cafés. Porque esse aqui ficou meio formal, né? Mesinha de... Parece político, Nós vamos aprimorar os próximos, pode ter certeza. Então, né, nossos alunos, né, que esperem, que aguardem, que vamos ter muito mais conversendos e enviem sugestões de tópicos pra gente conversar e passar para vocês. Né? Eu acho que se eles mandarem um tópico seria bem legal para a discussão, né? Discutir, é verdade, uma boa ideia. Boa ideia. Fica pra próxima. Então, muito obrigada. Obrigada. Valeu.